Olá, que alegria poder estar aqui neste projeto Comunhão no Lar, da Comunhão Espírita de Brasília, da Diretoria de Estudos Doutrinários, DED. Meu nome é Flaviana e hoje nós vamos refletir sobre escândalos. É um tema delicado, mas necessário. O livro que nós temos como base, tomamos como inspiração para essa conversa, é Vidas Vazias, uma psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. E vamos então refletir um pouquinho sobre o escândalo. Quando nós falamos em escândalos, logo nos vem a cabeça, a mente, não sei de vocês, mas a minha, né? As mídias, jornais, televisões, né? As redes sociais o tempo inteiro postando determinado assunto e fica dias e dias aquele assunto sendo muito bem falado e criando né, uma atenção, causando, né, uma comoção pública, geralmente relacionada a crimes, a questões com celebridades, com alguém que tem poder. E tudo isso, né, que nos choca e que chama a atenção. Mas será que é só isso? Será que escândalo é só o que chama a atenção e choca? Se nós formos pensar assim, então, se uma determinada pessoa é respeitável na sociedade, conhecida, né, comete um crime, e esse crime nunca é revelado, fica oculto, só a pessoa sabe. Ninguém consegue desvendar, nem colocar, e não é acusado de nada. O crime deixou de existir? Não, não é verdade? Ele só não foi exposto. Então, o escândalo se fez. Por quê? Porque o mal efetivou-se. Ocultar o crime não torna o homem menos responsável, né? O homem não, a pessoa, eu falei homem, a pessoa menos responsável pelo que aconteceu. Da mesma forma, né, em qualquer ato que resulte no sofrimento alheio, aí estará o escândalo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que, né, o escândalo não é só o que choca a consciência alheia, mas tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões, ele é o resultado do mal moral. O escândalo é o resultado do mal moral. E o mal é a ignorância, o afastamento das leis divinas. Nós não estamos aqui para aprofundar, né, sobre o mal. Então, todo escândalo é a consequência efetiva do mal que foi praticado. Pode ser abafado, escondido, camuflado, mas ele não deixa de ter uma repercussão nas leis divinas. E esse escândalo, esse mal efetivado, ele vai disparar o quê? A lei de causa e efeito. Uma hora nós vamos ter que nos realinharmos com essa lei, com a lei divina, reparando o mal, nos realinhando. Porque o mal é tudo que prejudica os nossos semelhantes, tudo que prejudica o outro. Tudo que a gente faz que vai contra a necessidade do outro, do nosso próximo. Isso é o mal. Quando nós interferimos no livre-arbítrio do outro, quando nós prejudicamos o outro. Então,
Dessa forma, tudo que nós fazemos que prejudica o outro é um evento escandaloso, porque é a efetivação do mal. Joana de Ângeles, a mentora que nós estamos com o livro, ela diz que o escândalo é todo e qualquer ato que atenta para os bons costumes e as ações que desrespeitam as leis estabelecidas e os comportamentos que ferem o padrão de ética. Meus irmãos, isso aí. Então, estamos vivendo ainda num mundo onde os escândalos fazem parte. Os escândalos diários do nosso comportamento, no mal, né? Onde muitas vezes nós ainda exercitamos, infringindo, né, o outro. Tudo que fere a liberdade, né, do outro. A Joana vai continuar dizendo que é uma violência contra o equilíbrio nos grupos sociais, nos direitos e deveres de cada cidadão, quando não são respeitados. Então, tudo isso é um escândalo. Precisamos aprender muito ainda, né? Jesus, lá no Evangelho, ele vai dizer: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Parece uma contradição, né? Até. Como assim? É necessário que venham os escândalos, mas ai de quem, né? Vem o escândalo. Porque o que ele quer dizer é que todos nós estamos na lei, né? Vivenciando a lei. Muitas vezes o escândalo, sim, faz parte de uma reparação que nós precisamos passar, sim. Mas aquele que está propiciando o escândalo, ele também vai ter uma consequência daquilo que está fazendo. Ele poderia escolher em não fazê-lo. Por quê? Porque nós podemos escolher, nós temos o livre-arbítrio. Ah, mas e se o outro não fizesse e eu tenho que reparar? Existem formas de se reparar que não seja através de um escândalo. Nós vamos reparar. De alguma forma, nós precisamos, faz parte da lei. A lei que é de amor, de justiça e de caridade. Então, não é só o olho por olho, dente por dente, mas é uma lei de amor, justiça e caridade. Então, todos nós que estamos dentro deste processo, dessa vivência, dessa existência, vamos nos deparar com as consequências dos nossos erros pretéritos. E isso faz parte do nosso crescimento. É a lei do progresso também. Vamos progredir, aprendendo com os nossos erros, reparando e crescendo. E Jesus ainda diz, também traz no Evangelho, né? Se sua mão ou seu pé for motivo de escândalo, cortai e atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou só uma mão, do que terdes os dois e serdes lançados no fogo eterno. E se seu olho é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe. É melhor para entrar na vida não tendo senão um olho, essas palavras de Jesus são bem fortes, né? Mas o que elas querem dizer? Que nós precisamos mudar o nosso comportamento, modificar, abolir, nos esforçar, exige esforço diário, autoconhecimento, para nos afastarmos daquilo que nos leva ao mal, a fazer o mal. Porque nós é que vamos sofrer as consequências. O inferno somos nós que vamos buscando, né? O fogo eterno, como ele não fala inferno, eu que falei aqui. O fogo eterno. O fogo eterno são os nossos padecimentos diante
das consequências das nossas escolhas, das nossas teimosias em fazer o mal. Então, somos nós que vamos sofrer as consequências disso. A Joana vai dizer que os escândalos, eles podem ter, né, suas causas, tanto no passado, no nosso passado espiritual, né, em vida que nós vamos precisando nos reajustar, ou também nos desequilíbrios decorrentes do mal que causamos no dia a dia, no outro, hoje mesmo, não precisa ser na vida anterior, mas nessa vida, nas consequências das nossas escolhas de hoje. Porque aqui nós estamos numa escola, né? Estamos aqui para nos educar. E vamos nos educar em convivência com o nosso próximo, em convivência com cada uma das pessoas que estão aqui para que nós possamos aprender a amar. Os escândalos estão aí, nós muitas vezes causamos escândalos. E quando for esses escândalos que tem uma repercussão muito grande, que a gente fica ali o tempo inteiro pensando, falando, um comentando, conversando e repetindo, como agir? E aí não tem um livro que chama Jesus no Lar, do Nélio Lúcio, que traz uma história muito bonita, onde Jesus se reúne com seus discípulos para fazer o Evangelho, né? Ele, o Evangelho vivo, e alguém traz, né, um fato onde os fariseus estão tratando mal as pessoas na rua e levantando falso testemunho. E Jesus conta uma parábola. Vou resumir porque nós temos pouco tempo. E nessa parábola ele diz que uma serva chega no mundo espiritual, uma pessoa chega no mundo espiritual buscando trabalho. E aí chega um anjo perto dela e pede para ela ir ajudar duas pessoas que estavam indo para um bar, uma espécie de bar, dois homens, e que eles estavam aí incautos, né? Foram levados, iriam ser envolvidos por algo ruim. Então que era para ela ir lá para ajudá-los, né, a superar essa situação, não se deixar envolver. E a serva vai para esse lugar. E lá ela se escandaliza com a bebida, se escandaliza com a fala das pessoas, com o linguajar, e volta. No outro dia o anjo pergunta para ela, e aí? Conseguiu resolver? Ah, não deu certo, não consegui ficar lá, muito barulho, muita gente falando palavrão, muita bebida, não consegui. E depois, então o anjo manda em outra missão. Lá ela novamente, no outro dia, reclama da missão, fala mal da pessoa, que a menina não era boa, a menina que ela ia cuidar, que a menina estava se metendo em confusão, e era uma pessoa que não confiável, e a cada dia, cada tarefa, ela se escandalizava, e o anjo tentava arrumar uma tarefa e outra tarefa, e cada uma que vinha era pior que a outra. Até que ela pede de novo e o anjo fala, não, volta lá para a terra e vai viver sua vida lá, porque aqui não dá. Aí ela, mas como? Eu não sirvo para o trabalho? E o anjo responde assim, vou ler ainda. Quem demora na contemplação do mal não está pronto para fazer o bem. E eu achei muito interessante porque quando nós ficamos às vezes perdendo tempo na contemplação do mal, esquecemos de agir no bem. Significa que nós tenhamos que fechar os olhos para o que acontece de errado? Não. Mas ficar apontando, remoendo, maldizendo, não vai auxiliar. Né? Muitas vezes nós perdemos muito tempo com o mal. E às vezes seguir em frente, deixar passar, vai nos auxiliar mais, né, a adquirir força, fé, confiança, caridade, né, que a caridade é importante. Então, quando Jesus terminou de contar a história,
diz que todos ficaram em silêncio no livro, né, nesse dia. Então, o que significa essa história interessante? Não vamos deixar que os acontecimentos, o mal, que ainda, né, estamos no mundo de provas e expiações, e o mal ainda faz parte deste planeta, não vamos nos deixar envolver pelo mal. Não vamos nos deixar envolver em apontar os dedos. Por quê? Porque todos que estamos aqui estamos em processo. Todos estamos, e aí a Joana que diz aqui, ó, toda criatura humana é portadora de fragilidade moral, que deve ser corrigida no transcurso da existência, razão pela qual a reencarnação é de alto significado para todos os espíritos. Então, meus irmãos, estamos aqui todos para aprender. E apontar o dedo para aquele que foi, né, o protagonista do escândalo, não vai ajudá-lo e nem nos ajudar, né? A conduta, ela diz aqui, Joana, a conduta correta não é mais uma virtude, mas um dever que se faz necessário ser exercido conscientemente e sem possibilidade de desistência, de defecção. Então, não cabe mais a nós ficarmos envolvidos com os escândalos, apontando se nós ainda somos causas de escândalos, porque estamos no caminho ainda e erramos. Por isso que Jesus, quando ele, lá naquele momento da mulher adúltera, quando todos apontavam para apedrejar a mulher, ele pergunta: quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E cada um começa, né, dizem os historiadores, que cada um começa a pensar naquilo que não, né, nos escândalos que causam, né, no mal que ainda causam. Então somos nós. Será que nós somos aqueles que vamos apontar o dedo? Somos aqueles que vamos continuar a nossa caminhada buscando o bem? Não, claro, sendo omissos, mas sem apontar, porque estamos todos a caminho. Como sempre se diz, o mal está no erro e não a pessoa. Todos nós somos seres em construção. Todos nós, graças a Deus, estamos progredindo, somos melhores do que já fomos. E vamos continuar nessa jornada de progresso, nesse caminhar diário. E para terminar aqui a nossa reflexão, lembrando que os escândalos eles acontecem como um processo de educação para que nós possamos nos aprimorar cada dia. São consequências ainda das nossas provas e expiações, né, e do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Vamos sempre trazer aquela máxima de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é importante a gente refletir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para que nós possamos modificar os nossos comportamentos no dia a dia, nas pequenas coisas, para não causarmos escândalos, evitarmos esses escândalos. E termino aqui com Joana, no finalzinho aqui desse capítulo. Não te permitas nunca leviandades na existência, especialmente em razão dos compromissos assumidos na espiritualidade, assim como aqueles que dizem respeito à convivência com o próximo. Envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e ser simples, dedicado e puro de coração. Não te iludas com os transitórios prazeres que enlouquecem, nem com os tesouros de ilusão que se desfazem facilmente. Sê fiel em todos os teus atos, gentil e correto em teus compromissos e nobre em tuas afeições. Meus irmãos queridos, muito obrigada e até uma próxima. Fiquem com Deus.